Agora você vai ouvir o programa Lendo e Aprendendo com André Luiz. Hoje estudaremos o livro Missionários da Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, de autoria do espírito André Luiz. Olá, aqui é a Renata. Hoje continuarei a leitura do capítulo 7 do livro Missionários da Luz, de autoria do espírito André Luiz, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier. Não decorreu muito tempo e Francisco voltava seguido de alguém. Tratava-se do companheiro encarnado a que Alexandre se referia. Não houve oportunidade para saudações. O orientador, tomando-lhe a destra, conduziu-o imediatamente à cabeceira do moribundo, dizendo-lhe com autoridade afetuosa: Afonso, não temos um segundo a perder. Coloque ambas as mãos na fronte do enfermo e conserve-se em oração. O interpelado não pestanejou, dando-me a impressão de um veterano em semelhantes serviços de assistência, parecia sumamente despreocupado de todos nós, fixando-se tão somente na obrigação a cumprir. Foi então que vi Alexandre funcionar como verdadeiro magnetizador, recordando seus antigos trabalhos médicos no esforço de transferir vigorosos fluidos de Afonso para o organismo de Antônio já moribundo. Na qualidade de discípulo, acentuando minhas faculdades de análise, junto de preciosa lição, observei que o semblante do enfermo transformava-se gradualmente. À medida que o instrutor movimentava as mãos sobre o cérebro de Antônio, este revelava sinais crescentes de melhoras. Verificava sob forte assombro que a sua forma perispiritual reunia-se devagarinho à forma física, integrando-se harmoniosamente uma com a outra, como se estivessem de novo em processo de reajustamento, célula por célula. Depois de um quarto de hora, segundo meu cálculo de tempo, estava finda a laboriosa intervenção magnética e Alexandre, chamando a velhinha, acentuou: Justina, o coágulo acaba de ser reabsorvido e conseguimos socorrer a artéria com os nossos recursos, mas Antônio terá no máximo 5 meses a mais de permanência na Terra. Se você pleiteou o auxílio de agora para ajudá-lo a resolver negócios urgentes, não perca as oportunidades, porque os reparos desse instante não perdurarão por mais de 150 dias. E não se esqueça de preveni-lo pelos processos intuitivos ao nosso alcance, quanto ao cuidado que deverá manter consigo mesmo no terreno das preocupações excessivas, maiormente à noite, quando ocorrem os fenômenos desastrosos mais sérios de circulação, em vista da invigilância de muitas pessoas que se valem das horas sagradas do repouso físico para a criação de fantasmas cruéis no campo vivo do pensamento. Se o nosso amigo despreocupar-se da autocorrigenda, talvez desencarne antes dos 5 meses. Toda cautela é indispensável. A genitora agradeceu comovida em lágrimas de contentamento. Alexandre recomendou ao socorrista encarnado que retirasse as mãos de sobre a fronte do enfermo e vi então o inesperado. O doente grave, reintegrado nas funções orgânicas com a harmonia possível, abriu os olhos físicos como se estivesse profundamente embriagado e começou a gritar estentoricamente: Socorro, socorro!
Acudam-me pelo amor de Deus. Eu morro, eu morro. Algumas jovens acorreram espantadas e trêmulas, em roupas brancas, percorrendo-se as filhas carinhosas e sensíveis, vinham atender o pai ansioso. Papai, papai, exclamavam lacrimosas. Que foi isto? Estou morrendo, chamava o enfermo em voz pungente. Chamem o médico, depressa. Mas que sente, papai? Perguntou uma delas em pranto convulso. Sinto-me morrer. Tenho a cabeça tonta, incapaz de raciocinar. Grande era a azáfama dos encarnados que passavam por nós em bulha indescritível, atropelando-se uns aos outros, sem o mais leve traço de consciência e respeito da nossa presença ali. Alexandre solicitou ao irmão Francisco fornecesse instruções a Afonso, para que este regressasse ao alar. E depois da providência, dispôs-se a retirar e disse-me sorrindo diante da estranheza que a atitude alarmante das moças me causava. Geralmente, quando os nossos amigos encarnados gritam chorosos por socorro, nosso serviço de assistência já se encontra completo. Partamos. O doente, semilúcido, prosseguia inquieto enquanto o telefone tilintava, cooperando para a imediata visita do médico. A velhinha despediu-se de nós, comovedoramente, permanecendo junto do enfermo, velando devotada e humilde. Na via pública, pedi ao instrutor que pudesse, em contato mais íntimo com o irmão Francisco, que nos acompanhava solícito. Alexandre, afável como sempre, atendeu-me aos desejos. Nossa pequena expedição esclareceu o chefe do agrupamento. Depois de trocar comigo palavras muito cordiais, é uma das inumeráveis turmas de socorro que colaboram os círculos da crosta. Somos milhares de servidores nessas condições, ligados a diversas regiões espirituais mais elevadas. Seu núcleo, perguntei, procede de nossa colônia? Sim, e temos nossas atividades entrelaçadas com as tarefas de vários instrutores de nosso lar. E há tarefas especializadas para cada grupo dessa natureza? Perfeitamente. O nosso exemplo, acentuou Francisco Gentil, destina-se ao reconforto de doentes graves e agonizantes. De modo geral, as condições de luta para os enfermos são mais difíceis à noite. Os raios solares, nas horas diurnas, destrói grande parte das criações mentais inferiores dos doentes, em estado melindroso, não acontecendo mesmo à noite, quando o magnetismo lunar favorece as criações de qualquer espécie, boas ou más. Em vista disso, o nosso esforço há de ser vigilante. Quase ninguém no círculo de nossos irmãos encarnados conhece a extensão de nossas tarefas de socorro. Permanecem eles num campo de vibrações muito diferentes das nossas e não podem apreender ou discriminar nosso auxílio. Isso, porém, não importa. Outros benfeitores muito mais elevados que aqueles dos quais podemos guardar conhecimento direto, velam por nós e inspiram-nos devotadamente no campo das obrigações comuns, sem que vejamos a sua forma de expressão nos trabalhos referentes aos divinos desígnios. E talvez porque eu sorrisse, admirando-lhe o ideal de renúncia serena e santificante, o interlocutor também sorriu e acrescentou: sim, meu amigo, reclamar compreensão e resultados de criaturas e situações ainda incapacitadas para nos dar, constitui exigência mais cruel que a solicitação de recompensas imediatas. Era bem a verdade convincente. Mantinha-se o irmão Francisco dentro da lógica mais elevada. Os que auxiliam alguém interessados no reconhecimento ou na compensação,
quase sempre permanecem de olhos cerrados para o concurso divino e invisível que de mais alto recebem. Exigem que outros lhe identifiquem a posição de benfeitores, mas nunca se recordam de que amigos sábios e desvelados lhe oferecem a melhor cooperação de planos superiores, sem deles reclamarem a mínima nota de gratidão pessoal. São muitos os irmãos afins, continuou o meu interlocutor, interrompendo-me as reflexões íntimas, que se reúnem depois da morte do corpo em tarefas de amparo fraternal, quando já alcançaram os primeiros degraus da escada de purificação. Do que me é possível ajuizar, semelhantes trabalhos são dos mais eficientes e desígnios em favor dos homens. Raramente os companheiros encarnados, quando em excelentes condições de saúde física, podem compreender as aflições dos enfermos em posição desesperadora ou dos moribundos prestes a partir. Nós outros, porém, no quadro de realidades mais fortes, sabemos que muitas vezes é possível efetuar realizações diversas sublimes de natureza espiritual em poucos dias. Nessas circunstâncias, depois de largos anos de atividades inúteis, no leito da morte, as criaturas são mais humanas e mais dóceis. Dir-se-ia que a moléstia intransigente enfraquece os instintos mais baixos, atenua as labaredas mais vivas das paixões inferiores, desanimaliza a alma, abrindo-lhe em torno interstícios abençoados por onde penetra infinita luz. E a dor vai derrubando as pesadas muralhas da indiferença, do egoísmo cristalizado e do amor próprio excessivo. Então, é possível o grande entendimento. Lições admiráveis felicitam a criatura que, palidamente embora, percebe a grandeza da herança divina. Acentua-se-lhe o heroísmo e agravam-se-lhe no coração, para sempre mensagens vivas de amor e sabedoria. Na noite espessa da agonia, começa a brilhar a aurora da vida eterna, e aos seus clarões indistintos, nossos princípios são facilmente aceitos. A sensibilidade demonstra características sublimes, e a luz imortal lança fontes de infinito poder nos recessos do espírito. O interlocutor fez longa pausa e rematou. Desse modo, conseguimos efetuar um serviço de assistência eficaz, carreando novos valores no campo da fraternidade e do bem legítimo. Nunca observou a paciência inesperada de doentes graves, a calma de certos enfermos incuráveis e a suprema conformação da maioria dos moribundos? Muitas vezes, semelhantes edificações, incompreensíveis para os encarnados que o cercam, constituem o fruto do esforço de nossos grupos itinerantes de socorro. Francisco enunciara sublimes verdades. De fato, a serenidade dos enfermos em condição desesperadora e a resignação inexplicável dos agonizantes, absolutamente distanciados da fé religiosa, não poderiam guardar outra origem. A bondade divina é infinita, e em todos os lugares há sempre generosas manifestações da providência paternal de Deus, confortando os tristes, acalmando os desesperados, socorrendo os ignorantes e abençoando os infelizes. Assim, encerro a leitura de mais um capítulo. Até o próximo programa. Obrigada. Olá, ouvintes. Quem está falando é Licurgo. Estamos aqui para dar continuidade ao nosso estudo do livro
Missionários da Luz. A leitura da parte que nos interessa hoje já foi realizada por nossa companheira Renata. Nós estamos focando hoje a parte final do capítulo 7. É interessante relembrar que nosso estudo está sendo dividido, ou seja, a leitura e a análise de cada capítulo está sendo dividida em virtude do tempo que temos disponível na rádio. No encontro anterior, quando estudamos a parte inicial do capítulo 7, nós nos deparamos com André Luiz e Alexandre caminhando na rua e sendo interceptados pela Justina. A Justina, um espírito desencarnado, procura o Alexandre e, o encontrando, pede a ele que vá até a casa de seus parentes encarnados, porque ela está muito preocupada com o caso do Antônio. O Antônio é o filho encarnado da Justina. E o Alexandre até se relembra desse caso. Ele lembra-se já de ter ido na casa do Antônio e tratado de questões relativas à circulação do Antônio. E a Justina esclarece que a situação dele está muito grave. Ele tem tido diversas preocupações e essas preocupações têm atingido diretamente o seu sistema circulatório. E só que naquele momento ele se encontra numa situação muito grave. E o Alexandre, então, sem muitas demoras, desloca-se com o André Luiz e a Justina e, chegando lá, encontram o Antônio, de fato, em estado grave. Pelo que puderam apurar, ele está num processo de trombose já avançado e esse coágulo em seu cérebro poderá provocar sua morte. E é isso que eles querem evitar. Alexandre, a pedido de Justina, acompanhado por André Luiz, pretende impedir que esse acidente vascular cerebral possa ocasionar na morte do Antônio. A análise do Alexandre, ao verificar o perispírito e o corpo físico do Antônio, ele percebe que somente as capacidades suas, ou seja, as do Alexandre, são insuficientes para promover a intervenção necessária para salvar a vida do Antônio. O Alexandre sabe, por sua vasta experiência nessa área, que ele precisa da intervenção de um encarnado. Até que a Justina oferece as filhas de Antônio, ou seja, suas netas, que poderiam ajudar-lhe. Contudo, o Alexandre afirma que os fluidos das netas da Justina, ou seja, das filhas do Antônio, não são adequados para o tratamento que ele requer. E por isso, então, o Alexandre consegue entrar em concentração e, usando das capacidades que desenvolveu através da sua experiência, de suas práticas como espírito desencarnado que auxilia aqueles que procuram e precisam de auxílio, e comunica-se à distância com Francisco, que é um espírito que transita à noite com o seu grupo na condição de uma caravana que socorre aqueles que precisam de ajuda. Então Alexandre entra em contato à distância com Francisco e Francisco rapidamente vem até a casa de Antônio e da desencarnada Justina, e o Alexandre então apresenta para ele os fatos. Pede ao Francisco que traga alguém que tenha condições de ajudar o Antônio. E Francisco então se lembra do Afonso. Vejam bem, o Afonso é um encarnado que presta serviço, e provavelmente sem a consciência clara disso, para o grupo dos espíritos que é chefiado pelo Francisco. Obviamente que o Afonso tem condições, ou seja, preenche os pré-requisitos necessários para empreender esse auxílio que o Antônio precisa. Esses pré-requisitos que o Afonso reúne, é óbvio que estão vinculados à sua questão moral, ao seu procedimento, suas atitudes, os seus comportamentos, a sua vida orgânica, que de certa forma pode influenciar, visto que o Afonso não deve possuir vícios
que possam prejudicar esse tipo de atividade, no tratamento que ele presta ajuda à equipe do Francisco. Agora, na conclusão desse capítulo 7, a Renata fez a leitura para nós e o Francisco retornou com Afonso. O Afonso está desdobrado. O corpo físico do Afonso permanece em sua casa deitado, em sua cama ou no lugar onde ele repousa à noite. E o perispírito, acompanhado do espírito Afonso, ligado o perispírito ao corpo físico, é que está presente ali na casa de Antônio. Rapidamente, o Alexandre pede para que o Afonso coloque suas mãos na cabeça do Antônio e faça preces. E a gente vai perceber pelo relato do André Luiz que o trabalho que o Alexandre exerce é um trabalho de um médico, obviamente um médico que trata de perispíritos e espíritos e como consequência com resultados benéficos no corpo físico. Pois bem, o Alexandre trabalha no sentido de fazer a transfusão fluídica do encarnado Afonso, do perispírito do encarnado Afonso, para o encarnado Antônio, que se encontra em estado grave na condição de moribundo. Então, o auxílio magnético do Alexandre permite que os recursos que ele precisa para salvar a vida do Antônio sejam retirados do Afonso e transmitidos. Até o André Luiz compara como se esse processo, esse procedimento, fosse uma transfusão de sangue. Vagarosamente, o André Luiz, que está na condição de observador, observando o trabalho do Alexandre, a condição de doador do Afonso e o moribundo Antônio, ele observa que na medida em que o Alexandre opera essas transfusões de fluidos, a condição orgânica do Antônio melhora a olhos vistos. E ele vai saindo daquela condição de torpor e vai melhorando, embora não consciente. Finda a operação, o Alexandre esclarece a Justina que o coágulo foi absorvido pelo organismo e, portanto, a vida do Antônio tinha sido poupada. E mais ainda, ele esclarece que com aquela melhora passageira, o Antônio ainda teria 5 meses de permanência na Terra. Isto é, teria 5 meses se procurasse se conduzir de maneira adequada, sem estresse elevado, sem se preocupar com bobagens e com coisas pequenas que poderiam perturbar. Pede o Alexandre que, através da intuição, convença o seu filho Antônio, o seu filho encarnado Antônio, que passe a se comportar de maneira a preservar o seu organismo físico. Aqui nós observamos diversas coisas importantes. O primeiro é como os espíritos interferem a benefício dos encarnados, auxiliando-os à noite, muito particularmente à noite, para que os encarnados, nós encarnados, possamos recuperar nossa saúde orgânica para continuar cumprindo as nossas obrigações, os nossos deveres em nossa existência terrena. Fica muito claro isso. E aí eu pergunto a cada um de vocês, ouvintes, quantas vezes os espíritos, à noite, interferiram diretamente em nossa organização física, através do nosso perispírito ou diretamente no organismo físico, da forma como foi feito no caso do Antônio sendo auxiliado por Afonso, preservando a nossa saúde orgânica e permitindo que a nossa vida continue
para que nós possamos cumprir nossas tarefas. São questões para que a gente possa analisar. Muitas vezes fomos auxiliados. Disso não resta dúvida. E outra questão que não podemos esquecer é que os espíritos se preocupam com o fato de que nós temos que cumprir algumas obrigações e direitos e deveres na Terra e que precisamos ter condições para exercer esses deveres, obrigações e até mesmo esses direitos. Eles se preocupam então, e por isso mesmo que o Alexandre, através de sua intervenção direta, interfere naquele processo de desencarne que já estava em andamento, para que o Antônio possa permanecer na Terra e concluir alguns de seus deveres e algumas de suas obrigações. É óbvio que a presença da Justina nesse processo é importantíssima. E a Justina é aquele espírito guardião do lar. É aquela mãe e avó que, ao desencarnar, estando em condições de auxiliar, permaneceu naquela casa, ajudando aquelas pessoas que precisam de sua intervenção. É lógico que sabemos que alguns espíritos familiares, mesmo que dotados da maior boa vontade possível, permanecem no lar, mas não têm condições de ajudar. E algumas vezes até podem causar algum transtorno. Não é o caso dessa Justina. O Alexandre, logo em seguida, pede ao Afonso que retire suas mãos da cabeça do Antônio. E quando ele faz isso, observa-se que o Antônio reage instantaneamente. E tem ele a impressão que está desencarnando, acorda assustado, pedindo por socorro e dizendo que está morrendo. E aí, obviamente, que a Justina vai cuidar de algumas questões e o Alexandre e o André Luiz saem à rua junto com o Francisco. E o André Luiz, com sua curiosidade absoluta, ele logo começa a questionar o Francisco, depois que recebe a anuência do Alexandre, ele começa então a questionar o Francisco a respeito de que espécie de trabalho ele, Espírito Francisco e seu grupo realizam. E que, ao grupo do Francisco, especificamente, cabe a tarefa de ajudar encarnados doentes graves e agonizantes. Essa é a tarefa, porque o Francisco esclarece que outros grupos de espíritos transitam à noite, e é obviamente que alguns até mesmo durante o dia, com tarefas específicas. Outros transitam à noite e durante o dia, cuja tarefa específica é auxiliar os obsidiados. E outros há que também transitam com a tarefa específica de auxiliar os obsessores. Sim, porque é claro, os obsessores são espíritos doentes, adoentados, imperfeitos, que precisam de ajuda. Esse capítulo de hoje, então, nos esclarece coisas muito interessantes relativas ao auxílio dos espíritos desencarnados em nossas vidas orgânicas, em nossa saúde, em nossa condição, em nossos procedimentos. E essas intervenções são benéficas, obviamente que nem todas, porque há espíritos cujo propósito é prejudicar os encarnados, mas não esse aqui é o nosso foco hoje, mas sim perceber que grupos de espíritos, como o do irmão Francisco e como o do Alexandre, muitas vezes trabalham com o objetivo de restabelecer a saúde física e mental e a condição espiritual de todos nós que estamos encarnados e precisando de ajuda. Então é bom e interessante lembrar que antes de nós dormirmos, que nós possamos mudar a nossa faixa de entendimento, ou como muitas vezes falamos, nossa sintonia, nossas vibrações, para que possamos, ao sermos procurados por esses espíritos socorristas, que nós possamos auxiliar para que nosso atendimento seja mais proveitoso para nós mesmos. Dessa forma, encerramos o encontro de hoje, com isso também encerramos o capítulo e convidamos vocês a continuarem conosco no próximo programa. Até lá!
Você acabou de ouvir o programa Lendo e Aprendendo com André Luiz. Hoje estudamos o livro Missionários da Luz. Acompanhe conosco a continuação desse estudo no próximo programa. Até lá!